uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Uma alegria poder recebê-lo aqui e compartilhar com você tudo aquilo que a gente pensa aqui para o programa, levando até você reflexão, conhecimento. Lembrando sempre que o nosso objetivo é edificar a sua vida, é que o programa seja bênção e que a partir dos debates aqui propostos, você obviamente se proponha a estudar as Escrituras Sagradas, a se aprofundar no conhecimento, a avançar, a crescer no conhecimento da Bíblia e de Deus também. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Já fica aqui para você o meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, interagir também. E já vou apresentar os meus convidados para a gente, na sequência, colocar o tema e começar a nossa conversa. Com muita alegria que recebemos novamente aqui nos nossos estúdios e hoje, de forma muito especial, dois grandes amigos do Vejam Só, o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Antônio, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado por estarmos aqui novamente, mais uma vez, para este debate. Vai ser um momento gostoso, muito bom. Sem dúvida, é sempre uma oportunidade abençoadora aprender com o irmão também, crescer junto contigo. Bom, mas para a gente começar, vou pedir as referências da igreja que o irmão pastoreia, por favor. Hoje nós estamos plantando uma igreja lá no bairro da Vila Guilherme. Estamos ali na Rua Maria Cândida, 196, na Vila Guilherme, todos os domingos às 9h30 da manhã. Estamos ali já há 2 anos e, pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado crescimento. Ali estão chegando famílias, estão chegando irmãos e ali a igreja, pela graça de Deus, está crescendo, não só em número, mas também em graça no conhecimento de Deus. Está muito bom, o trabalho está progredindo satisfatoriamente. Amém. Tem certeza que Deus tem derramado graça. Amém. E aqui no Vejam Só, nós temos acompanhado esse crescimento também, sempre que o irmão vem aqui, trazendo testemunho de como Deus tem auxiliado a comunidade por lá. De novo, obrigado. Fica o meu abraço aqui aos irmãos lá da igreja de Vila Paiva. Isso. E vou relembrar você que os contatos da igreja já apareceram aqui para você e ficarão salvos lá no nosso perfil do Instagram também, @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso ali também. De novo, obrigado, viu, Reverendo Muito Antônio? obrigado novamente, Sempre Zeca. uma alegria recebê-lo aqui no programa. E temos o privilégio também de receber nesta noite o pastor Jonatas Rodrigues, ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Pastor Jonatas, obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo novamente. Uma ótima noite, graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Uma alegria estar mais uma vez nesse programa maravilhoso e é glorificado o nome do Senhor Jesus e a palavra Amém. de Deus é um instrumento para a edificação de vidas, né? Prazer conhecer o reverendo Antônio e eu tenho certeza que hoje nós seremos enriquecidos, né? Pelo conhecimento da palavra. O estudo nos traz crescimento, né? Então eu glorifico a Deus por esse programa. Boa. Bom, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja também, pastor Jonathan, por favor. Perfeito. Nós estamos ali na Rua do Carmo, né? Ao lado do Poupa Tempo, número 71. E eu estou ministrando a palavra todas as quartas-feiras, no meio-dia 1h, e aos domingos também, às 10 da manhã. E a igreja também tem crescido na obra missionária, né? Serra Leoa, Aitig, né? Conacre. E Deus tem trabalhado para alcançar as almas e Deus tem chamado muitas vidas para a sua glória. Amém. Inclusive, continua aquele trabalho dos cultos ali no horário do almoço? Sim, todas as quartas-feiras. Toda quarta-feira, boa. Bênção. Fica aí o convite para você também ali da região, de repente está um tempo na hora do almoço, quarta-feira, meio-dia, ali na igreja também, essa reunião com o pastor Jonatas. Deus abençoe, meu irmão, obrigado. O contato também à sua disposição, lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Antes da gente colocar o tema, hoje, dia 31 de outubro, conhecido principalmente no meio evangélico como dia da... Reforma Protestante. Que susto. É que tem muito aí, o evangelho está comemorando o dia das bruxas. Mas não, hoje é dia da reforma. E eu fico muito feliz de hoje na TV brasileira, né, na TV aberta, a gente ter um espaço como Vejam Só para poder pensar a partir das Escrituras Sagradas, poder se debruçar no texto das Escrituras Sagradas, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes baluartes da reforma protestante, né? O sola scriptura, e a gente poder ter acesso ao texto, ler o texto, interpretar o texto, que é o que a gente vai fazer hoje, né? A partir de um tema muito instigante. Obviamente, a gente deve à ação do Espírito Santo através
dos homens que foram ali utilizados nesse grande movimento da reforma, e que é um movimento que, obviamente, tem impacto profundo na nossa teologia e nos nossos dias também, na nossa caminhada cristã. Fica aqui essa nossa reflexão e celebração nesse dia 31 de outubro. E você deixe para lá esse negócio de bruxo, tá bom? Que não tem nada a ver com isso daí. Bom, vamos colocar na tela já o nosso tema. E a pergunta, que é uma pergunta clássica aqui do Vejam Só, será que o salvo nunca pode perder a salvação ou existe alguma possibilidade de? Vamos ouvir primeiro as respostas à pergunta tema dos nossos convidados, depois eu abro a você a participação e aí a gente vai na nossa caminhada. Reverendo Antônio vai iniciar o programa, o pastor Jonathan vem na sequência respondendo a nossa pergunta. Será que quem é salvo nunca pode perder a salvação, Reverendo Antônio? De acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquele que é uma vez salvo, salvo para sempre. Ele nunca irá perder a salvação. E por alguns motivos ou por alguns fatores. Primeiro, quem salva é Deus. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e a fé é dom de Deus. Portanto, Deus deu a fé para que o homem pecador creia no Senhor Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados e a partir daí este homem é selado com o Espírito Santo. E ele então faz parte agora do corpo de Cristo. Já que ele faz parte do corpo de Cristo, já que ele é selado pelo Espírito Santo, e na Escritura, quando fala selado, o selo na época quando foi escrito o texto do Novo Testamento, ele era uma indicação de propriedade. Uhum. Então, agora somos propriedades de Deus. Assim como Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, né? Que somos propriedades do Senhor. Então, se Deus ele é nosso dono, se Deus nos selou com o seu Espírito, mostrando essa propriedade, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, se nós fomos contemplados pela graça e se nós recebemos o dom da fé, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o final. Ou seja, então Deus, em nenhum momento na Escritura, mostra-nos que Deus, ele rejeita aquele que ele elegeu, predestinou e graciosamente salvou e trouxe para junto de si. Agora, fazendo parte do seu povo, fazendo parte da sua igreja, tendo agora como pacto a aliança daquilo que Cristo realizou, o sangue de Cristo, que agora nos reveste e a nova vida agora que Deus ele planta no novo homem em Cristo, que agora isto vai se completar até a consumação dos séculos, ou seja, é salvo para toda a eternidade. Então, não há mínima possibilidade de um verdadeiro eleito de Deus ser rejeitado, perder a salvação. De um salvo perdê-la. Boa. Exatamente. Vamos lá, pastor Jonathan, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Perfeitamente, concordo com o reverendo, em parte. Quando depender de Deus, de fato, não há possibilidade alguma da perda da salvação. Mas eu vou usar o argumento da sola a Escritura. Nós devemos analisar a palavra de Deus. A Bíblia fala claramente que a Bíblia ela tem um ensinamento sobre a questão da salvação. E aqui nós vemos claramente um texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, quando se fala de apostatar da fé, nós vemos aqui a palavra grega apisteme, que significa desistir, desertar, ou até mesmo se retirar da fé. Então, nós vemos que o ensino bíblico demonstra que é possível. O próprio reformador, Martim Lutero, ele disse, no dia que eu fui me batizar, eu pensei que o velho homem iria morrer naquele momento, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tinha que matá-lo todos os dias. Então, quando nós vemos esse ensino da palavra,
nós trazemos aqui uma reflexão, que de fato, se depender da parte do Senhor, jamais perderemos a salvação. Mas vários ensinos aqui da palavra de Deus demonstram claramente sobre a possibilidade de naufrágio na fé. Nós vemos aqui, por exemplo, 1 Timóteo 1,19, que a fé pode ser naufragada. 1 Timóteo 1,19 também fala que ela pode ser abandonada, rejeitada. Em Atos 13,8, ela pode se apartar da fé. A fé, em Romanos 4,14, pode ser tornada nula. E também nós vemos aqui que, como eu já li em 1 Timóteo 4,1, pode se apostatar da fé. E também em 1 Timóteo 5,8, ela pode ser negada. Em 1 Timóteo 5,12, ela pode ser aniquilada. Em 1 Timóteo 6,10 a 21, ela pode ser desviada. Em 2 Timóteo 3,8, ela pode ser abandonada. Então, quando nós vemos vários exemplos bíblicos sobre esse fato, isso nos chama a atenção. É claro que o nosso desejo, eu e os irmãos que estão em sinceridade diante de Deus, é de que ninguém se perca. Inclusive, Deus não quer que ninguém se perca. Eu entendo que talvez o reverendo tenha o entendimento da dupla predestinação, que uns já são determinados para a salvação e outros para a perdição. Se levarmos em consideração essa visão, de fato, ninguém vai se perder. Quem Deus escolheu e determinou esse vai ser salvo, não vai se perder mesmo. Mas a visão que a palavra de Deus nos ensina é que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus estende a salvação a todos. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a partir desse ponto em que alguém ouviu a verdade, ela recebeu aquela palavra no seu coração, ela também tem uma responsabilidade de zelar pela sua fé. Então, se alguém, por exemplo, como a palavra de Deus aqui traz vários exemplos aqui claros, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, olha o que diz: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Então, eram homens que andavam com o apóstolo Paulo. Demas também, o apóstolo Paulo falou claramente, ele amou o presente século. Então, essas pessoas que tiveram essa experiência com Deus, de ter um encontro com o Senhor, e tiveram esse retrocesso, essa apostasia, como é falado lá também no livro de Hebreus, capítulo 6, muito claramente, versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à zombaria. Então, aqui são muitos textos que não temos tempo aqui, se fizermos um estudo temático sobre a apostasia, abandono da fé, é texto que nós vamos encontrar de Gênesis e Apocalipse, muito. Pô, Reverendo Antônio vai trazer os comentários sobre esses textos aí também, quero ouvir a perspectiva dele, mas antes, deixa eu só colocar aí para você a nossa enquete. Acesse lá o perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar toda a comunicação com o Vejam Só e também as nossas enquetes, tá bom? A pergunta que a produção deixou lá para você é a seguinte: a segurança da salvação depende da perseverança? Vamos lá as opções. Primeira delas, sim, o cristão deve perseverar até o fim. Segunda opção, não, uma vez salvo, salvo para sempre. E a terceira opção é aquele famoso não sei, né? Estou em dúvida. Então vai lá, vote, escolha, justifique a sua escolha na próxima publicação também, para a gente poder dar voz aqui para você, tá certo? E no final do programa nós vamos colocar ali o resultado da enquete, tá bom? Vamos voltar a palavra ao reverendo Antônio. E, reverendo Antônio, acho que o que chamou a atenção e ficou claro na fala do reverendo Jonathan é que ele vai trabalhar muito com os exemplos bíblicos de apostasia, daqueles que eram e deixaram de ser. Ele citou ali o texto de 1 Timóteo, certo? E de Hebreus 6. Tá bom? Até para a gente ser mais didático, vou pedir para o irmão escolher um e comentar, depois a gente vai no outro também para ficar mais tranquilo. Por favor. A palavra de Deus diz que Paulo, falando, capítulo 8 de Romanos, diz que nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Na primeira carta de João, diz que estavam no nosso meio, mas não eram
Não pertenciam a nós. Eles estavam ali, mas eles foram embora porque não pertenciam ao meio deles. Ou seja, eles estavam na igreja, mas não eram da igreja. Jesus contava a parábola do joio e do trigo. Então, na verdade, existe pessoas que estão na igreja e que não são salvas. Elas estão na igreja e não são salvas. E eu digo mais. Eu me atrevo a dizer pela Bíblia que não são poucas. Então, Jesus falando sobre a questão de que, de modo algum, Deus irá rejeitar aquele que Ele mesmo salvou e que essa pessoa, ela não, pela graça irresistível, ela não consegue fugir do amor de Deus, por mais que ela tente, por mais que ela queira. Em João 10, Jesus trabalha com a figura do bom pastor. E ele diz que o bom pastor, ele abre a porta do aprisco, ele chama as suas ovelhas, e no versículo 3 diz que as ovelhas o ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. O texto que o irmão deu ali são de pessoas que estão na igreja, são de pessoas que foram atraídas pelo Evangelho, foram pessoas que não foram convertidas, foram persuadidas ao Evangelho. E até mesmo em Hebreus capítulo 6 diz que eles provaram. Provar significa você degustar alguma coisa e você aprovar ou não, né? Na verdade, eles degustaram, mas depois foram embora. Por quê? Porque exatamente eles não pertenciam ao rebanho de Deus. Por isso que eles foram embora. E, na verdade, Deus, ele trabalha exatamente no coração dos eleitos. Veja, Jesus conta a parábola do filho pródigo. O filho se rebelou contra o pai, saiu, foi embora, pegou a parte da herança, viveu dissolutamente, mas depois o que aconteceu? Jesus continua dizendo a parábola que ele caindo em si, ou seja, quem trabalha no arrependimento do coração do homem? Jesus fala que quando na sua partida, em João capítulo 14, ele diz assim, eu vou para o Pai, mas de lá enviarei um outro Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo, e mais, ele vos confirmará tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então, na verdade, a questão é, Deus, ele sempre vai trabalhar no coração dos seus eleitos. Sempre. E aquele que não é o eleito de Deus, ele vai abandonar, claro, porque não pertence. Estavam entre nós, mas não pertenciam a nós, como João mesmo diz. Então, os textos que o pastor leu, não significa que essas pessoas eram genuinamente convertidas. Mas o pensamento de Lutero é um pensamento, assim como os demais que não professam a linha calvinista do pensamento salvífico ou de salvação, essas pessoas, elas trabalham de modo sinergista na salvação. Então, Deus salva, mas depende do homem aceitar ou não. Depende do homem viver ou não. Na verdade, a graça, ela vem de Deus. O homem não tem participação na graça. O homem, ele é o sujeito passivo da graça de Deus. Então, Deus, ele trabalha no coração do homem. E ali nós temos, em Romanos capítulo 8, os elos dourados da corrente. E ele mesmo chamou, e ele mesmo predestinou, e ele mesmo justificou, e ele mesmo purificou, e ele mesmo glorificou. Ou seja, tudo vem de Deus e para Deus. O homem, ele não tem participação na salvação. Não estou isentando o homem da sua responsabilidade, ao contrário. Mas a conjugação da responsabilidade humana pelos decretos eternos de Deus, pela vontade de Deus, é algo que eles correm de maneira juntas, onde Deus soberanamente conduz todas as coisas e que no final isso vai
redundar para a glória de Deus. Ou seja, no final, tudo vai acontecer como Deus já decretou. É isso. Perfeito. E aí, pastor Gilberto? O reverendo está trazendo uma visão calvinista. Respeito, entendo, mas a verdade do texto bíblico aqui, irmãos, vamos ser, assim, nesse momento, muito claros de que Deus está falando claramente sobre pessoas que foram salvas, provaram o dom celestial, receberam o Espírito Santo. Jesus falou lá em João 14:17, o mundo não o pode receber, olha só, porque não o vê nem o conhece. E Hebreus capítulo 6, vamos ler com calma esse texto e analisar ele de forma muito direta. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível. Olha o que está falando aqui. Outra vez renová-los para arrependimento. Quer dizer, eles se arrependeram. Houve sim um arrependimento inicial. Está muito claro o texto, né? É isso que está falando aqui, ó. E caíram, sim, é impossível, outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Sim. Nós vemos o texto bíblico de forma direta dizendo que eles receberam o Espírito Santo. E quando Jesus fala lá em João 14:17 que o mundo não pode receber, então significa, na visão que o irmão está trazendo, se alguém está dentro da igreja lá, talvez um cristão nominalista, nós sabemos que isso, existe o joio no meio do trigo, e de fato existe, mas aqueles que de fato receberam o Espírito Santo, provaram o dom celestial, não é o joio, é os verdadeiros cristãos que estavam lá de fato, sinceramente, mas que por algum motivo não zelaram pela fé. Eu vou citar também aqui, como o irmão citou o apóstolo Paulo, o ensino que o apóstolo Paulo traz sobre essa questão, aqui no Romanos capítulo 11, versículo 19, ele diz assim: então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Olha o que está dizendo. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era o povo de Israel, também não poupará você. Com quem ele está falando aqui? Com o ímpio? Não, está falando conosco, falando com a igreja. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Com quem ele está falando? Está falando com o ímpio? Não, ele está falando com os irmãos que estão dentro da igreja e muitas vezes não estão levando a coisa muito a sério, estão brincando, assim como Judas esteve entre os apóstolos. Ele estava ali, mas ele, de fato, não levou a sério, provou os dons. Judas estava entre os 70 que foram lá levar a mensagem, voltaram alegres, e quando eles voltaram, os 70, claramente eles disseram, olha, Senhor, nós fizemos isso, fizemos... Aí Jesus falou, não se alegrem por isso, alegre-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mais tarde, esses homens, quando ouviram um discurso de Jesus, falando que eles deviam provar do seu sangue, da sua carne, mas de forma figurada, ele falando ali, eles se assustaram com aquele discurso e a maioria foi embora. Foram embora, abandonaram Jesus. Aí depois, o Senhor perguntou para os 12, e vocês? Não vão embora também? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falou, Senhor, para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Então, nós vemos que, de fato, Deus, Ele quer que todos se salvem. A oportunidade é dada a todos. A graça preveniente alcança aqueles que ouvem o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Então, a mensagem vem através da pregação. Quando nós estamos pregando o Evangelho, o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas existe a responsabilidade do homem de responder ao chamado. Verdade é que lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega, traz uma mensagem maravilhosa que convence aqueles homens do seu pecado. E eles dizem o quê? O que faremos, irmãos? Aí ele diz, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Então é necessário uma ação humana, uma resposta. O homem não se salva, isso é muito claro e óbvio, mas existe sim uma resposta do homem. Vou
colocar primeiro uma pergunta e depois a gente entra nessa questão que você pensou aí no final, né? Que quem salva é Deus e o homem não se salva e tudo. Mas eu quero pegar uma fala a partir da perspectiva do reverendo Antônio e da sua fala agora de que o Espírito que traz a consciência, né, do pecado, do juízo, da justiça. Na ideia do reverendo Antônio fica muito claro. O Espírito entra no coração da pessoa e vai clarear aquela ideia, vai trazer essa consciência. Como é que isso vai funcionar na teologia arminiana? É a graça Pastor Jones? preveniente. É a graça preveniente. O Espírito Santo, ele, Então, mas ele vai entrar em todo mundo que ouvir a palavra. ele vai convencer o homem, mas alguns resistem. Não, tá bom. Então, assim, Esse é o problema, A né? ideia é essa. Todo mundo que ouviu a pregação Sim. é atingido pelo Espírito. É alvo, né? Ele é um alvo. Isso. E aí a pessoa vai dizer sim ou não àquela mensagem. Exatamente. Ele tem, a Bíblia fala claramente que Deus falou claramente assim, lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. Então tem que ter uma ação do homem, né? Ele respondeu o chamado. Isso. A minha dúvida fica na questão de como ele vai crer. Porque na teologia, na filosofia calvinista, vamos dizer assim, na linha calvinista, o Espírito vai naquela pessoa e ela é salva. É a graça irresistível. Graça irresistível. E eu estava querendo entender essa dinâmica na teologia arminiana. Então, a partir da pregação, o Espírito age. Sim. E aí a pessoa responde sim ou não. Isso Exatamente. Ela responde ao chamado do Espírito Santo. Ela tem que Ela responder. pode crer ou não crer. Ela pode resistir, né? A palavra de Deus fala que o apóstolo Pedro falou, vós sempre resistis ao Espírito Santo, é o caso de Israel. Eles resistiram. E o apóstolo Paulo está falando aqui em capítulo 11, né, de Romanos, por causa da sua incredulidade. Eles não creram. Jesus estava ali. Jesus não falou lá para Jerusalém, Jerusalém. Sim, Quantas vezes eu vos quis ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos, mas vocês não quiseram, não ouviram. Então é nesse sentido que eu entendo que está a justiça de Deus. Ninguém vai poder dizer, né? Eu sei que muitas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, essa é a missão da igreja, mas a igreja tem que pregar o Evangelho a todo o mundo. Esse é nosso foco principal. Para que alguém possa nunca ouvir falar do sacrifício de Cristo por mim. Né? Pois Jesus falou claramente. Né? Ele falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Né? Vamos lá, reverendo Antônio, por favor. Vamos lá. Eu vou continuar com João 10, porque é um texto muito didático de Jesus. É Jesus falando aqui, né? Então, ele diz assim, Jesus, depois de falar sobre a parábola das ovelhas, ele vai a uma festa da dedicação, né? Uma festa judaica. Quem estava lá? Os judeus. E Jesus estava no templo, no pórtico de Salomão. Ou seja, estava ali no lugar de adoração dos judeus. Rodearam-no, pois, os judeus, versículo 24, capítulo 10 de João, e o interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, respondeu-lhe Jesus. Já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ele volta naquilo que ele estava dizendo sobre o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Na verdade, Jesus sabe quem são aqueles que lhe pertencem. E continua. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. E ele confirma no versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A grande questão da visão remonstrante ou do arminianismo, a grande problemática de tudo isso, é essa questão. Graça é um favor imerecido de Deus. Graça é aquilo que Deus soberanamente realiza. A fé é dom de Deus. Eu não tenho fé para crer de mim mesmo. Então, veja, tudo é de Deus. A graça,
a fé, a salvação, a perseverança na salvação. O próprio Jesus diz aqui, ninguém as arrebatará. Por quê? Porque o Senhor está intercedendo por nós constantemente. O Espírito Santo de Deus que habita no coração do salvo, ele está orando pelo salvo com gemidos inexprimíveis. Então veja que tudo o que acontece em termos de preservação da salvação não depende do homem, depende de Deus. É tudo de Deus. O grande problema é que o que Paulo está dizendo sobre, olha, cuidado, veja como é que vocês andam, vivem de modo digno do Evangelho, enfim, uma série de advertências, é aquilo que o Paulo, ou a Bíblia, ou as Escrituras, elas advertem o crente para que o crente tenha a consciência daquilo que ele é. Porque a nossa carne, nós estamos ainda vivendo na carne, nós muitas vezes nos inclinamos para as coisas que não são da vontade de Deus. Mas em 1 João diz que aquele que confessar os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A questão de Judas, Judas foi escolhido por Jesus. Então Judas, ele abandonou a fé? Não, ele não abandonou a fé. Ele nunca creu em Jesus como Salvador. O próprio Jesus diz, ele foi designado por Deus como filho da perdição. A própria Bíblia fala em Provérbios que Deus, ele fez o homem mau para o dia da calamidade. Ou seja, tudo aquilo que é necessário, Deus estabeleceu na sua vontade e nos seus decretos eternos, para que na história que Deus escreveu, antes dos tempos eternos, tudo acontecesse conforme a vontade de Deus. Inclusive, aqueles que são salvos. Ou seja, não são todos. Jesus conhece as suas ovelhas. Ele sabe o nome de cada uma delas, antes mesmo que elas existissem. E ele mesmo fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não. Então, veja que nós precisamos olhar com atenção a palavra de Deus e ver que aquele que é salvo, ele é salvo e Deus, ele preserva a sua salvação para toda a eternidade. Eu fico imaginando alguém que é parte do corpo de Cristo e ser amputado esse corpo. Eu não vejo isso. A Bíblia não me dá essa visão. Então, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou amputado do corpo de Cristo. Demas, Alexandre Latoeiro, esses homens estavam na igreja, podiam ter feito coisas boas na igreja. Eu conheço gente que fez coisas maravilhosas na igreja, mas não eram salvos. Eles não eram pertencentes ao rebanho de Deus. Ao rebanho, ou seja, a igreja, não a igreja militante, mas a igreja triunfante. Okay? A igreja invisível. Sim, é da espiritual, sem dúvida. E aí, pastor Jonathan, Judas era salvo e perdeu a salvação? Olha, Judas era um apóstolo. Inclusive, Jesus prometeu aos 12 tronos. Então, eu não sei se Jesus estava brincando ali ou pregando uma peça em Judas. Não acredito. Eu acredito que Jesus estava falando sério com Judas, inclusive trabalhando na consciência dele, trabalhando no coração dele. Judas, se arrependa. Olha o que você vai fazer. Depois vem as consequências. Eu acredito que é isso. Eu não creio que Deus iria determinar que Judas fosse exatamente, especificamente, o traidor. Ele sabia que era Judas, porque Deus é onisciente, ele é presciente, sabe todas as coisas. É óbvio que ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Mas ele adverte para que as pessoas venham a se arrepender. O arrependimento tem que partir do homem, né? Quando eu ouço a mensagem, eu tenho que me arrepender. Então, Jesus aqui, quando fala em João 15, 1-5, eu vou perguntar para os irmãos com quem ele fala. Ele está falando com o ímpio. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, estando em mim. Ele não está falando ímpio, está falando de quem está nele. E todo aquele que dá fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Vós estáis limpos. Olha o que ele está dizendo, pela palavra que você tem falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que o irmão falou, concordo plenamente. É verdade. Deus já sabe quem são salvos, entendeu? Mas a responsabilidade, ao mesmo tempo, pela perda da sua salvação, é sua. Isso é complexo, é óbvio que é complexo, mas só que é o ensino bíblico. Quando o irmão fala, ninguém arrebatará da minha mão, minha ovelha, ali está falando de uma agência, tá, interna, entendeu? Do homem que permanece em Cristo. Se eu estou aqui com Cristo, ninguém vai tirar eu da mão dele, não tem como. Mas se eu, por livre e espontânea vontade, que eu, como eu falei no início, por apostasia, que é uma decisão pessoal de abdicar da minha fé, eu me afastar dele, ele não vai me reter, ele não vai me forçar. Assim foi o jovem rico. Quando ele foi até Jesus, ele falou, Senhor, olha, o que eu devo fazer para ser salvo? Deus falou, olha, obedeço 10 eu faço tudo isso. Então vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e me segue. Aí o que ele fez? Ele disse, puxa, eu sou muito rico, não vou deixar. Então, pessoas que vão, muitas vezes, perder a salvação, nesse sentido, são pessoas desse tipo. Como o apóstolo Paulo falou, Demas amou o presente século. Então, muitas pessoas preferem servir ao mundo, amam as coisas do mundo, do que seguir a Cristo. Jesus falou claramente, aquele que quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tem que haver algo, não é assim tão simples. Isso aí para nós digamos assim, é o céu. Né? Eu dizer, puxa, eu estou em Cristo, então, meu filho, pode acontecer o que for, eu posso fazer o que for, eu estou salvo para sempre. Isso aí é uma visão maravilhosa, muito legal, muito linda. Mas só que não é o que corresponde ao ensino bíblico, irmão. O ensino bíblico é muito claro. Se eu não ver lá... Então, o apóstolo Paulo estava brincando em capítulo 11 de Romanos. Se você não tomar cuidado, filho, o povo de Israel foi cortado, você também vai ser cortado. Então, quando se fala... A questão que Paulo está falando em Romanos precisa deixar muito claro aqui para as pessoas que estão assistindo. Paulo está falando sobre dois povos, os gentios e os judeus. Os judeus é um povo exclusivista. Ele cria que ele, por ser judeu, ele já tinha a salvação. Ou ele já tinha a bênção de Deus sobre sua vida e já tinha a vida eterna. O gentio era um povo que não era considerado o povo da aliança. Quando o judeu orava, algumas orações dos judeus, alguns judeus ortodoxos, quando oravam, ele orava da seguinte maneira: agradecia a Deus por ter nascido judeu, agradecia a Deus por não ter nascido mulher e agradecia a Deus por não ter nascido gentil. Olha que interessante. É um povo exclusivista. O que Paulo está dizendo aí, ele fala, eles estão enganados. A salvação não é por uma questão étnica. A salvação não é porque o cara nasceu judeu que ele está salvo. A salvação, que ele vai dizer em Romanos, é pela vontade de Deus, quando ele fala no capítulo de número 9, que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Eles não tinham nem nascido ainda, não tinham feito nada, estavam no ventre da mãe. E Deus já havia eleito Jacó e não Esaú. Então, o que Paulo está falando é exatamente isso, dizendo, olha, eles são perdidos porque eles confiaram neles mesmos. Você não. Você é eleito de Deus, você é salvo por Deus. Então, ande como salvo, viva como eleito. São advertências que se dá na palavra de Deus, porque nós estamos vivendo neste mundo, na carne. Nós temos o nosso inimigo, Satanás. Nós temos o nosso inimigo, o mundo. Então, são advertências que nos dão para que nós possamos ser, podemos dizer assim, chacoalhados. Olha, acorda, você é salvo. Você tem o amor de Deus. Viva como o amado de Deus, viva como salvo, viva como eleito. Perda da salvação. Esse texto aí que o irmão leu, da videira verdadeira, que Jesus fala aí, ele mesmo diz que o fruto, que o ramo não pode produzir por si mesmo fruto. E é por isso que ele
esse ramo, ele é dispensado, porque ele não está permanecido, ligado, grudado na genuína videira que é Cristo. Eu não sei quantos aqui viram como é que funciona uma videira, mas existem vários troncos e galhos misturados entre eles. E Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Ele está falando de um galho que é um pretenso galho que acha que está fazendo a coisa certa, que acha que é certo. Ele está falando para quem? Para judeus. E a figura da videira era uma árvore que apontava para Israel. É isso que ele está falando. E aí, ele mesmo diz, o galho por si mesmo, ele não pode produzir nada. Por isso que ele é lançado fora. Por isso que ele não faz parte da aliança, ele não faz parte do pacto. Mas aquele que está ligado, sim. Aquele que está ligado, o meu Pai o limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, esse galho é o galho que vai permanecer em Cristo, é o galho que está ligado em Cristo. E essa palavra permanecer aí, no grego, é como se fosse algo que não pode ser arrancado, tipo assim, arrancado de uma maneira tão fácil assim. Então, é muito interessante esse texto que Jesus fala. Por isso que nós precisamos ter a consciência de que Deus, quando Ele salva uma vez só. Não existe a possibilidade de por exemplo, eu creio em Jesus, estou salvo. Daqui a pouco, eu caí, então eu tenho que ser salvo de novo? Quantas vezes eu tenho que ser salvo? Essa a questão. A problemática da visão remonstrante ou da visão arminiana, que, infelizmente, Lutero, ele não seguiu aquilo que já Agostinho já tinha falado, como Agostinho é o predecessor da doutrina da preservação dos santos. Entendeu? Vamos lá. Bom, a questão aí que o reverendo está fazendo uma exegese não de acordo com o que está escrito no texto. Vamos ser sinceros aqui. O texto está sendo muito claro e Jesus está dizendo todo ramo que estando em mim, ele está falando que está nele, Sim. Não está solto, não tem nada de solto, ele não está dizendo isso. Ele está fixo nele. Não der fruto, é ele que corta. Ele está dizendo claramente. Não é a pessoa que vai cair sozinha, não. Ele corta. Soberanamente. Exatamente. Então, nós temos que concordar que quando o senhor está falando de visão exclusivista, é o senhor que está falando uma visão exclusivista de que a dupla predestinação, por exemplo, diz que uns já estão determinados para a salvação e outros para a perdição. Sim. Isso é uma visão exclusivista. Não pode. Efésios capítulo 1. Mas se Jesus fala claramente que aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está dando uma advertência para todos. Mateus 24. Exatamente. Sim. Então é para nós também. Claro. É para todos e que, se eu não perseverar até o fim, eu não serei salvo. Então, quando nós falamos aqui desse texto de Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja. Está falando com a igreja aqui. Sim. Ele está falando, se eu não permanecer à vontade. E por quê? Ele está respondendo por que Israel foi cortado. Sim. E foi cortado por causa da incredulidade. Exatamente. Não permanecer na bondade de Deus. E ele está dizendo a mesma coisa para com a igreja. Olha, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Está coincidindo justamente com o texto que Cristo está trazendo aos seus discípulos. Ele está falando com os discípulos. Então, nós devemos ter essa visão. Se eu permanecer em Cristo, eu estou seguro, irmãos. Estou seguro. Mesmo que eu fale, não é essa visão de que, pecou, irmão, perdeu a salvação, amanhã eu vou adquirir nada disso. O que estamos aqui tratando hoje é de algo muito sério. Chama-se apostasia. A apostasia, irmão, é algo muito sério. É uma decisão deliberada de abdicar da fé. Eu, por minha própria vontade, não quero permanecer em Cristo. E nós sabemos que tem isso. Sabemos, está cheio de pessoas que negam a Cristo, abandonam a Cristo. Inclusive, Cristo falou para os seus discípulos, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai e dos santos anjos que estão nos céus. Então, ele está advertindo sobre a postura da igreja que nós devemos ter, como muitos irmãos já morreram por causa do Evangelho, não negaram a Cristo e por isso pagaram com a própria vida. Assim como ele também fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Isso. Assim como ele fala que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus.
ele também diz que é aquele... Então, por isso mesmo, ele está falando para a igreja, mostrando claramente que mesmo dentro da igreja tem gente que não é salva. Sim, isso é verdade, concordo plenamente. Agora, alguém que tem a salvação, alguém que é eleito de Deus, aquele que pertence às ovelhas de Cristo, aquele que ele as conhece, aquele que ele sabe quem são os salvos, essa pessoa, ela vai dizer, não quero mais? Eu acredito que isso pode ocorrer pela advertência bíblica. Pela advertência bíblica, isso pode ocorrer. Então, esse Deus, ele não é soberano. Bom, isso aí, eu acho que a soberania de Deus traz a ele também a soberania para dar a liberdade ao homem de escolha também. Mas se Deus diz que ninguém as arrebatará da minha mão, então Deus não é soberano. Espera um pouquinho, reverendo. Ninguém arrebatará da minha mão, por exemplo, eu estou com esse copo na minha mão aqui, ó. Tá. Eu tenho tanta força que alguém que, por exemplo, com a força inferior não pode arrebatar da minha mão. Deus é soberano. Mas a partir do momento que Deus não está tratando com pessoas, com objetos inanimados, ele está tratando com pessoas livres, pessoas também que podem escolher. Ele deixa arrancar. Se essa pessoa quiser sair, e se ela quiser sair? Mas ninguém. Aí o Senhor vai deixar. Ninguém arrebata. Mas se a pessoa quiser sair, ela pode sair. Ninguém vai arrebatar. Não, ninguém vai arrebatar. Ninguém. Isso eu concordo. Mas e se a pessoa quiser sair? Não, mas ninguém. A palavra ninguém, o que é ninguém? Não, espera um pouquinho. Não é nesse sentido. Ou seja, se Jesus... É uma agência externa. Se Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Ele conhece. De repente, Jesus está enganado, porque aquela ovelha que disse, não quero, ele não conhecia direito aquela ovelha. Bom, eu acho que ele conhece tanto que ele já sabe, como o reverendo falou, ele já sabe quem são salvos e quem não são. Isso é óbvio, então, não tem discussão. Mas aí, Jonathan, a gente cai exatamente nesse problema que eu acho que é a pergunta que o reverendo está levantando. Se ele já sabe, então não tem apostasia. Essa que é a questão. Existe sim apostasia. A questão é que Deus, ele é soberano, é onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas, mas ele dá liberdade a você para decidir. Existe. Apostasia entendo, existe, mas não do eleito. A apostasia existe do ímpio. Então, bom, se for nesse sentido que não existe do eleito... Não é apostasia, né? Irmãos, os dois estão com um problema aí vai estar com uma contradição clara, porque lá em Hebreus 6, ele está falando com a igreja dos hebreus, que eles estavam confusos, estavam com a fé fraquejando, querendo voltar aos rudimentos antigos. Então, tudo aquilo estava abalando eles. Então, o que ele faz? O Espírito Santo usa o escritor de Hebreus para trazer as advertências, para firmá-los na fé. Então, como eu vou agora trazer para nossos dias, aplicar isso ao nosso contexto? Como a pessoa vai manter-se firme na fé? Observando a palavra, certo? Não é meditando na palavra, não é obedecendo a palavra, não é pela fé. A fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí imagina uma pessoa que ela negligencia a sua fé. Ela se afasta, ela não se alimenta da palavra. Como Jesus lá tentado no deserto, Satanás lá transforma essa... Não, ele falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a pessoa não se alimenta da palavra, essa pessoa não ora, essa pessoa ela não se preocupa com a sua vida espiritual. Aí eu vou dizer para essa pessoa, filho, você está eleito aí, ó, fica tranquilo. Como eu sei se eu estou eleito ou não? Alguém te falou que você está eleito? Mas, na verdade, quando o irmão está falando isso, nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que orar, porque Deus nos salvou para um propósito. Sim. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não entendo como que alguém é propriedade de Deus e Deus abre mão dessa propriedade. Aqui Deus está falando nesse texto, eu entendi a perspectiva do irmão, a perspectiva pessoal. Existe uma finalidade para a igreja, por isso as advertências. Eu estou, na minha visão, aí é uma visão corporativa. O senhor está falando da igreja, né? Essa eleição é corporativa, não individual. Se eu permanecer na aliança,
É um exemplo muito claro. A aliança que o Senhor está falando, aliança é um sinônimo de contrato. Você firma um contrato, como o Senhor fez muitas alianças com Israel. Israel falhou, se afastou e teve consequências em relação a isso. Se a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente, a salvação sempre é pela graça, sempre. Ninguém merece, nenhum de nós. Mas Deus, de certa forma, espera uma resposta sua. Espera. Se nós acharmos que vamos viver de qualquer maneira... Não. Exatamente. Não, é isso que eu estou porque querendo dizer. em Efésios... Hoje, muitas pessoas têm uma perspectiva de que, filho, se você é eleito, esquece, você é salvo. Essa é a visão equivocada. Você é salvo para sempre. Está errado. Em Efésios, entendeu? capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O propósito que Deus nos salvou é para vivermos para a sua glória. Exatamente. É isso. Agora, se eu entendo que eu sou salvo, eu tenho que viver de que jeito? Exatamente. Ponto. Aí concordo plenamente. Então, aí, ponto. Essa advertência, teme, obedeça ao Senhor, ande nos seus caminhos. Porque o galho não pode produzir frutos de si aí mesmo. sim, eu concordo plenamente com relação a isso. Entendeu? A questão é essa, que isso também exige a minha responsabilidade, a minha resposta. Claro. Isso é perfeito. Claro, E nós exatamente. chegamos no ponto de um denominador comum. Eu duvido. Não existe salvação que dependa de mim. Tá? A salvação depende da graça de Deus, mas depende também da minha resposta, de permanecer. Aí não é graça. Mas não é que Jesus está falando para permanecer nele? Eu entendo. O irmão está certo. Agora, o problema todo é a questão de, se depende de mim, então não é graça. Não depende de mim. Não, se depende de eu também permanecer. de mim, não é graça. Então, aí entra uma contradição que o irmão acabou de falar. Por quê? Então, eu não preciso viver como um salvo? Não. Se depende de mim, a resposta ao convite do evangelho, se depende de mim, então não é graça. Não, a resposta depende Ao de convite do obedecer evangelho. ao convite. Então. Se o apóstolo Paulo está falando claramente, pela graça sois salvos. Aí lá quando Pedro prega em Atos 2, as pessoas perguntam para ele, o que eu farei? O que faremos? Espera um pouquinho, gente. Vamos ser claros aqui. Aí vamos cortar o texto pela metade. Tira essa parte aí, pastor, para ficar mais claro, né? Eu não preciso fazer nada, é isso? Eu não preciso dessas águas do batismo, eu não preciso de arrependimento. Lá Jesus não começou a pregar, arrependei-vos porque a chegada do reino de Deus... Mas quem provoca o arrependimento no coração claro do que é o homem? Espírito Santo. Mas isso aí eu não discordo. Ninguém cristão e sã consciência vai discordar Então, do negócio o irmão desse. concorda que a graça irresistível é que quando Deus chama, Deus fala, Deus coloca a fé no coração, o homem crê no Senhor Jesus e o homem então se arrepende dos seus pecados. Isso é graça irresistível. Mas a graça pode ser resistida, como muitas pessoas resistiram. Lá mesmo em Atos, o Pedro fala, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quando nós vemos lá em Atos, muitos textos, o Espírito Santo usava, pregava, trazia, muitos não criam. Ele, pelo contrário, eles perseguiram a igreja. Nós vemos lá muitos fariseus que eles não continuaram. Porque eles não criam, por causa da incredulidade. E por que eles eram incrédulos? Por causa deles mesmos, do seu próprio coração endurecido. Porque eles não eram das ovelhas de Deus. Não, esse texto aí é uma interpretação do Senhor. Eu acredito que é porque eles resistiram. Esse texto é muito claro. Lá em Gênesis, capítulo 6, o ser humano é o homem de Gênesis, é o mesmo, é a mesma substância. Lá em capítulo, o meu espírito não contenderá para sempre como, porque ele é carne. Aí Deus, naquele momento, decidiu destruir a humanidade porque foi a decisão soberana dele naquele momento. Ali é o juízo de Deus. Então, Deus. exatamente. Pronto. Mas por quê? Porque eles eram duros de coração. Nós vemos lá em Gênesis outro exemplo muito claro de Caim, quando ele decide lá no seu coração matar o seu irmão Abel. Deus veio até Caim e falou para ele, olha, Caim, por que o seu semblante está caído? Deus teve uma conversa com ele. No coração dele lá estava endurecido. Aí ele falou, olha, o pecado jaz à sua porta, cabe a você dominá-lo. Então, existe uma responsabilidade humana. É isso que nós devemos deixar claros, né, nesse contexto. Né? Vou precisar chamar um intervalo. Claro.
Aí depois, no próximo bloco, nós vamos para as considerações finais, conclusão aqui dos nossos convidados também Ok. e, obviamente, uma aplicação aí para você, né? É fácil? É difícil? Como é que faz? Como é que fica? E aí, meus convidados vão passar isso daí para você também, para você poder, obviamente, levar essa mensagem aí para sua vida, para o dia a dia, tá bom? Antes, telefone da Grade na tela, parceira do Vejam Só, e a gente indica para você, tá bom? Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11 3115-0819. Vou falar bem devagarinho para você poder anotar aí e ligar. 11 3115-0819. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, tem esse chamado aí, essa vocação de Deus, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, a Grade é a nossa indicação, tá bom? Além disso, obviamente, redes sociais da HIT aí para você conhecer toda a nossa programação e a emissora também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa programação. Hoje falando sobre a questão da salvação, possibilidade de perdê-la ou não, numa conversa, num debate teológico muito construtivo com o reverendo Antônio José Oliveira e o pastor Jonatas Rodrigues. Aqui neste bloco agora vamos fazer as considerações finais e aquela aplicação para você na sequência. Antes, deixa eu dar aquela moral rapidinha para você que assiste o Vejam Só, participa do programa e, obviamente, manda a sua foto participando aqui, assistindo ao Vejam Só. Todo mundo que aparecer no programa vai concorrer ao nosso presente aí, que é um carinho do Vejam Só para você que nos acompanha, tá bom? Então acesse as nossas redes sociais, @programa Vejam Só no Instagram ou Programa Vejam Só no Facebook. E lá nas mensagens você envia a sua foto junto com o seu nome, a cidade e o estado. Nós vamos dar aquela moral para você aqui, você vai concorrer a prêmios também, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o dia de hoje. Nós vamos começar o nosso passeio aqui na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Santo André, com o Robson Luiz assistindo ao Vejam Só. Obrigado, Robson. Pastor Elias Soares, é o outro que está sumido aqui com a agenda sempre cheia, né, Pastor Elias? Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe. E obrigado, viu, Robson, pelo carinho, pela audiência também. E, obviamente, que o pessoal lá de Santo André assiste muito ao Vejam Só. Prova disso é que a próxima foto vem lá de Santo André também. Vamos colocar na tela aí. Quem vai aparecer é a Suelen, com os filhos, ó, o Luiz e a Rafaela, lá em Santo André. Que foto bonita. Obrigado, viu, Suelen, pelo carinho. Deus abençoe você, abençoe sua família linda também, os filhos. Muito obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Saindo de Santo André, nós vamos lá para Uberlândia, Triângulo Mineiro. E quem vai aparecer aí, olha lá que legal, é o Delci Barcelos e o cachorro dele, o Boris. Rapaz, até o Boris acompanhando o Vejam Só. Beleza, grande Delci e o Boris também, e todo o pessoal de Uberlândia. Obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência e, obviamente, por participar aqui do programa também, tá bom? Então faça você como os nossos telespectadores, mande a sua foto aqui para participar do programa pelas nossas redes sociais e nós vamos mandar aí na sua casa essa caneca maravilhosa, tá bom? Então estou esperando a sua participação. Meus irmãos, para a gente, obviamente, ganhar tempo aqui, todo mundo ter a oportunidade de falar, nós já vamos para as considerações finais. 3 minutos, tá bom? Pastor Jonathan começa, o reverendo Antônio vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje. Então, 3 minutinhos para cada um, por favor, pastor Jonathan. Perfeito, Zeca. É um tema muito profundo, polêmico, mas nós sabemos que, de fato, o Senhor, Ele já sabe todas as coisas. Mas Ele nos adverte a cada um de nós. Quero deixar aqui um texto de Hebreus também, capítulo 10, versículo 36 em diante, que diz assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará.
Então, a mensagem que Deus traz ao seu coração, ao meu coração, é que você não retroceda na sua fé, mesmo com as dificuldades do dia a dia que nós vivemos neste mundo tenebroso, mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está ao nosso lado. Então, que nós possamos a cada dia nos submeter à sua vontade, andar de acordo com a sua palavra, para que naquele dia em que soar a trombeta nós estejamos preparados. Que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo um filho de Deus, um instrumento de Deus para a glória dele. Amém. Obrigado, pastor Jonathan, pelo carinho. Sempre Amém. bom recebê-lo, viu, meu irmão? Deus continue Alegria derramando nossa, graça, abençoando o ministério, o trabalho do irmão, e as portas do Vejam Só sempre abertas para recebê-lo também, tá bom? Obrigado. Os contatos do reverendo Jonatas à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Reverendo Antônio, 3 minutos para o irmão também para as considerações finais, por favor. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite aqui que foi feito. Quero agradecer aqui a Deus também pela vida do pastor. Foi um prazer lhe conhecer, viu, meu irmão? Prazer. Deus abençoe e continue abençoando o seu ministério e a sua igreja, viu? Amém. Tá? E eu quero deixar aqui, para encerrar, um trecho da palavra de Deus que Paulo escreve em Efésios, capítulo 4, versículo 1, só uma partezinha dele, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A doutrina da perseverança dos santos é uma doutrina maravilhosa. É uma doutrina que nos dá consolo, segurança e também nos dá um desafio. O desafio de viver a vocação pela qual Deus nos chamou, de maneira que Deus seja glorificado. Portanto, quando Deus nos salvou, Ele nos salvou e nos chamou para si, para um propósito. E o propósito é viver para a glória desse Deus. Nós, como povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a doutrina da perseverança dos santos, ela nos desafia a viver uma vida santa diante de Deus. E nos consola, sabendo que este Deus que nos salvou, Ele guardará a nossa fé até o final, em qualquer circunstância. Amém. Que alegria é saber que temos um Deus que nos guarda, que nos ama e que naquele dia nos recolherá para junto de si, para vivermos eternamente com Ele. Deus abençoe, Isaac. Amém. Muito obrigado, viu? A gratidão é nossa, reverendo. Obrigado, irmão, por reservar um espacinho na agenda e vir aqui ao Vejam Só. Com prazer. Para que possamos aprender contigo. É sempre bom recebê-lo. Os contatos da igreja presbiteriana lá de Vila Paiva já apareceram aí para você. Estão salvos também no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Leve nosso abraço também aos irmãos e toda a comunidade ali na Zona Norte também. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete para a gente encerrar o programa de hoje, que o tempo é sempre o nosso inimigo aqui no Vejam Só. Então, a pergunta que ficou lá era a seguinte: a segurança da salvação depende da perseverança? Ou seja, a salvação está atrelada à perseverança? Vamos ver como a nossa audiência respondeu? Primeira opção, vamos lá. 76% escolheram a primeira opção, sim, o cristão deve perseverar até o fim. 20% com a opção não. Afinal de contas, uma não tem relação com a outra, uma vez salvo para sempre. E 4% escolheram a opção não sei, estou em dúvida. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, a todos os nossos internautas. Obrigado, viu, pelo carinho e de fato, a nossa enquete representa bem assim, o pensamento majoritário aqui do nosso evangelicalismo nacional. Obrigado pelo carinho com o Vejam Só em participar e obrigado, obviamente, pela audiência, tá bom? A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.